In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Estamos então, caríssimos, no segundo domingo, depois de Pentecostes. Esse domingo que incide dentro da oitava do corpo do Senhor. Nós faremos lembrança disto ainda depois, rezando a belíssima, o belíssimo precônio da natividade, é belíssimo. Então, mas temos aí este evangelho. Esse evangelho que mostra várias missões. Na verdade, são 3 missões. 2 missões para dentro do próprio povo de Deus, do Antigo Testamento. 2 missões mostram, digamos, a história da busca de Deus junto ao povo judeu. Talvez, de fato, especialmente devamos pensar que se trata da busca de Jesus junto deste povo. E uma primeira missão reporta também, vejam o evangelho dito aos fariseus, hein? A primeira missão, de fato, aos dirigentes, aqueles que dentre Israel tinham consciência da aliança, das promessas divinas, e esperavam o Messias, e de outro lado, sentiam-se eles aptos e capazes de participar do reino. A segunda missão é para, nós diríamos assim, o povão. A segunda missão, tendo falhado a primeira, não tendo aceito o convite, tendo se desculpado. Enfim, a segunda missão é para o povo. O povo, a gente simples do povo. Os pobres, os cegos, os aleijados, os coxos, né? Como diz a leitura. E a terceira missão, então, é a missão ad gentes. Reporta bem aquilo que, de fato, aconteceu. Né? Tendo, sobretudo, o povo da sinagoga expulsado, os apóstolos, os discípulos do Senhor, estes foram aos judeus, ao restante do povo judeu. E também tendo expulso das cidades deles, e acabaram também pregando e acolhendo os pagãos, os homens das nações, os gentios. Essa terceira missão é que cabe sobretudo para nós. Esta é a missão ad gentes, a missão para nós. Eu não posso deixar de lembrar, quando falo nisto, o sino do pan amazônico que está por acontecer e as aberrações, as verdadeiras aberrações que hoje nós ouvimos. Começamos a colher testemunhos. Como acabo de ler aí um artigo relatando de padres e missionários da Consolata, né, uma congregação italiana, que estão aí no Brasil, lá no meio da Amazônia, junto aos Yanomamis, há muitos anos, e eles se ufanam, se orgulham de já ter passado 53 anos no meio deles lá, sem fazer sequer um único batismo. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Eu fico pensando em São Francisco Xavier, na carta fervente dele, quando evangelizava lá as Índias, né? E horrorizado de que as crianças não tinham sido batizadas ainda. Esses aqui se ufam. E olha, vejam, são tomados por Francisco e a sua gangue, os seus comparsas, os seus bispos, cardeais e padres bandidos, são tomados justamente esta missão aqui no Brasil, Brasil e Venezuela, tomados como exemplo, como inspiração para a realização da... olha. Como inspiração para a realização
do Sínodo Pan-Amazônico. Enquanto que no Evangelho nós temos justamente nessa terceira missão, a missão Ad Gentes, uma particularidade que é difícil de entender e que, não obstante, me encanta e sobre o qual eu já vi tantos debates, mas está lá, está lá. Não adianta querer desdizer e dar voltas. A palavra diz claramente, obriga a gente a entrar. Isso para os missionários atuais, isto é um horror, isto é uma coisa que eles se escabelam tentando explicar de tudo. Obriga eles a entrarem. Diz a palavra, está lá. E não tem jeito de querer tolhê-la, tirá-la. Está lá na palavra. Obriga a gente a vir. Né? Aquilo que aqui no Brasil e contra se chamou de... tem até livro escrito com esse título, A Evangelização Guerreira. Furiosos os teólogos da heresia da libertação, furiosíssimos com a tal da evangelização guerreira. Imagina a América Latina, toda ela conquistada pelos missionários espanhóis e portugueses, com aquela energia, com aquela força que realmente trazia os índios a religião e a fé católica. Isso é inconcebível para estes hereges, para esses cismáticos, para esses padres e bispos e papa que são... engulam este evangelho. Está lá escrito, obriga a gente a entrar para o meu banquete. É certo, claro, queridos, que a gente não pode pegar um machado, não pode pegar um machado e abrir a cabeça e botar lá o evangelho e a vida cristã nas pessoas. Mas bem que nós temos que nos esforçar. Né? Quando me dizem que estão numa missão há 53 anos sem batizar um único índiozinho, eu digo, mas então o que fazeis ali no meio? O que fazeis? Vos inculturais. O artigo ainda brincava dizendo, quem sabe o padre se torna então um xamã, um feiticeiro da tribo, já que ele não batiza ninguém, que eles o pervertam. Mas mais pervertido do que estão, o padre que dava a entrevista com a camiseta do Lula livre, né? Aí já viram, né? A camiseta do Lula, aí já não precisa dizer mais nada, né? Já viram, camisetinha do Lula livre, pronto. Acabou tudo, acabou tudo. Estão lá para isto, para fazer a cabeça dos índios sobre o PT, comunismo. Já está dito tudo. Pelo contrário, é um empenho, todo o empenho que mostra que é abrindo a nossa cabeça, o nosso coração. E agora eu falo literalmente, isto é dando a vida. E tantos missionários que de fato deram a vida. E é justamente ao ver que eles davam colocavam a sua vida nas mãos. Quantos índios se converteram justamente porque os missionários colocaram literalmente a vida nas mãos dele. Digo os nossos missionários aqui no sul do país, né? Que foram mortos pelos índios. Né? E quando vem a piedade com que dão a vida, se obrigam à conversão. Se obrigam à conversão. Né? Então, obrigar a gente, obrigar eles pelo nosso testemunho. Aliás, nesse sentido diz bem a Epístola da Missa hoje, hein, queridos? A Epístola da Missa diz tudo. Falando nos nossos missionários, é exatamente aquilo que eles... Os jesuítas. Justamente aquilo que eles praticavam. Eles davam de tudo, davam seus bens, davam a sua cultura, ensinavam os índios tudo, e sem pedir nada, sem receber nada. Davam tudo para... E assim os convertiam, sobretudo com o testemunho do amor. O mundo vos odeia, diz João, né? Na epístola. O mundo vos odeia. Mas eles amavam o mundo, como Jesus, que amou o mundo, que amou e se entregou
e se entregou. Mas não amar o mundo para deixar o mundo como ele está, para perverter-se ao mundo. Não! Isso é odiar o mundo. Isso não é amar o mundo, isso é odiar o mundo. Mas amar o mundo significa obrigar essa gente, pelo próprio testemunho, pelo próprio amor, pelo próprio socorro das suas necessidades, diz a epístola, a compreenderem que o Senhor os ama, que o Senhor nos ama, que Deus é amor. A palavra forte de João, Deus é amor. Deus é amor. Obrigado. Não, é muito bonito de ler no Evangelho esta palavra, que se encha a minha casa. O Senhor quer a sua casa cheia. Parece hoje, sinceramente, que queria a casa de Deus vazia. Queria a casa de Deus completamente vazia. Esse ímpio, Jorge Mário Bergoglio, fala de proselitismo. Coloca como um grande pecado o proselitismo. Obriga a gente, diz o Evangelho hoje. E não é proselitismo. Veja como eu coloquei a coisa. Não é proselitismo. Não é proselitismo. Mas o Senhor quer a sua casa cheia. Eu fico apavorado de pensar que estamos há tão poucos anos do retorno de Jesus. E eu tenho medo de que a nossa geração, essa geração maldita, estamos vivendo uma geração maldita. E essa geração maldita não chegue a preencher, não encha a casa do Senhor. Quando eu digo geração maldita, eu posso me basear nesse próprio Evangelho. Tem uma outra palavra que diz aí no fim do Evangelho de hoje, que os convidados fiquem fora. Os convidados fora, diz o Senhor, fora. E se antes nós vimos os convidados como os judeus, os fariseus, hoje os convidados foste tu, papas, botei no plural, não? Papas, cardeais, bispos, padres, os convidados sois vós, que estáis recusando, muito polidamente, muito educadamente, até por um amor do mundo. Essa é a desculpa hoje. A desculpa hoje, que é a grande inspiradora desse Sírio do Pão americano, Pão amazônico, é a Laudato Si. A desculpa hoje é o mundo, a casa comum. A casa comum. Não, o respeito à cultura. Então, muito polidamente recusam. Sereis vós recusados. Sereis vós recusados. Sereis vós recusados. Os convidados, fora! Diz o Senhor, ainda hoje, no Evangelho. Vós vos estáis colocando fora. Gente, é de chorar, é de entristecer. É que me deu agora o golpe pensando na multidão. Eu acabei de ver um testemunho de um bispo. Eu morei com esse homem na mesma casa. Eu não vou dizer o nome dele, então. Eu morei com esse homem na mesma casa. Eu assisti ele, vi, conheço essa pobre criatura. Ficou bispo e agora está falando. É inconcebível na cabeça deste homem falar em defender 15 terreiros que foram destruídos e falar em liberdade religiosa. Não. Esses enlouqueceram. Eles enlouqueceram. Estão loucos. Cegos, loucos. Burros, cegos, loucos e burros. E o povo vai atrás. Eu fico com medo, mas se a casa do Senhor ficará vazia. É de temer. Porque eles estão fora. Não, isso não é mais Igreja Católica. Isto não é Igreja Católica Apostólica Romana. Olhem a igreja, vejam em toda a sua tradição, vejam o amor que tinha pela salvação das almas.
E me digam. O que eles entendiam pela fé, pela Igreja Católica, e me digam se isso está no coração dessa gente. Não está, absolutamente não está. Não está. Triste, terrível. Nós estamos no fim do mundo, gente. Faltam pouquíssimos anos, e o mundo está se perdendo. A igreja se perdeu, a Igreja Católica se perdeu. Isso não é a Igreja Católica somos nós. Mas essa contra-igreja, essa falsa Igreja Católica, se perdeu. É por isso que chamamos ela de falsa, porque se perdeu. Saíram de um meio de nós. Eu convivi, morei na mesma casa com eles. É triste, é tremendo. Eles estão fora! Não vos junteis a eles. Eu não vou cansar de repetir. Saí desta contra-igreja. Não vos junteis a eles. Saí desta contra-igreja. Não vos junteis a eles. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.